Claramente tricolor no ar para falar do empate do Bahia com o Cruzeiro fora de casa. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que Rogério Ceni fez, ainda que elas tenham sido um pouco obrigadas, mas vamos falar sobre Rogério Ceni, também sobre a atuação de alguns jogadores. Falar aqui um pouquinho sobre a perspectiva, como sempre, para o Bahia, sempre de um lado, de uma perspectiva, de uma visão de uma torcedora tricolor. Claramente, tricolor começando agora, deixa o like, confere se está inscrito no canal e vem comigo. Muito bem, então. Bahia empatou 1-1 com o Cruzeiro fora de casa. Levou o primeiro gol no segundo tempo já e depois correu atrás do resultado com gol de Lúcio Rodrigues empatando a partida. Era adversário direto na briga pela pré-Libertadores, né? O G4, já falei isso aqui, acho muito complicado que o Bahia consiga uma vaga direta para a Libertadores. Os times lá de cima, especialmente Botafogo e Palmeiras, praticamente não estão perdendo pontos. O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, tem apenas uma derrota. Então, tá complicado entrar nessa história aí, mas acho que dá para o Bahia, especialmente depois de algumas coisas que a gente viu nessa partida contra o Cruzeiro, se manter na briga pela pré-Libertadores, pelo G6, que pode até virar G7, né? Mas vamos mirar no G6, porque o G7 não está garantido. O Rogério Ceni foi obrigado, né, a fazer mudanças por conta da ausência do Caio Alexandre. A do Arias é uma ausência que não muda muito características, assim, né, no sentido daquilo que a gente, como torcedor, como, enfim, analista, falava muito de um Bahia muito previsível, sem variedades, em que o Rogério Ceni estava teimando, insistindo numa mesma escalação e num time que não conseguia, dentro dessa escalação, encontrar variações, enfim, conseguir bons resultados. E para essa partida, a ausência do Caio Alexandre fez com que o Rogério Ceni puxasse o Jean Lucas mais para trás. E acho que eu vi muita gente falando sobre isso, acho que é consenso. O Jean Lucas demorou um pouquinho para se achar na partida, mas depois achei que foi bem, não foi espetacular, mas acho que foi bem pro papel que ele deveria cumprir ali. E acho que mostra o quanto que dá para fazer essas variações, falando especificamente aqui da ausência do Caio Alexandre e do Jean Lucas indo mais para trás. Com isso, ele puxou, além do Everton Ribeiro, que não fez uma grandíssima partida, mas eu acho que talvez tenha sentido um pouco a falta até do Arias, que é um jogador que acaba talvez trocando muito com ele ali. E do outro lado a gente teve o Tassiano voltando um pouco mais, indo para o meio campo, e a entrada do Biel aberto na ponta esquerda, posição, enfim, que eu gosto. E aí a gente teve também o Cauli e o Everaldo. Eu ainda acho que o Rogério Ceni precisa repensar o Cauli. O Cauli faz uma temporada ruim, especialmente dentro das nossas expectativas. É um jogador que não está rendendo o que a gente imaginava, por mais que tenha feito ali algumas grandes partidas, alguns lampejos com o quarteto de meio campo, né? Pensando assim, do Rogério Ceni. O Rogério Ceni precisa repensar o Cauli. Colocar ele no banco? É mudar ele de posicionamento? Alguém vai ser sacrificado? Talvez esse alguém precise ser justamente o Cauli. Então é algo para o Rogério Ceni pensar. Mas sobre a modificação, o Rogério Ceni acabou colocando muito mais velocidade. A gente tinha um Cruzeiro que eu não vi muitos jogos desse Cruzeiro, mas é um Cruzeiro que, com o Diniz, obviamente, tem um trabalho também de querer muito a bola. Mas, e aí não vou analisar aqui a troca de técnico do Cruzeiro, porque não tenho ferramentas para isso, tá? Não tenho conteúdo para isso. Mas me parece meio tenso, meio arriscado, você trocar de técnico pelo Diniz no meio de uma temporada, porque o trabalho de Diniz é um trabalho que precisa de tempo. E o Cruzeiro, para garantir, por exemplo, uma vaga na pré-Libertadores que seja, não tem tempo, porque tem muita gente batendo aí atrás. O próprio Internacional, que se você está assistindo esse vídeo agora, talvez o Inter esteja, inclusive, jogando neste momento contra o Grêmio,
São 2 partidas a menos, não é isso? Mas agora, com essa agora, no caso, vai ficar faltando só mais uma, mas o Inter pode já roubar vaga. Então, o Cruzeiro não tem esse tempo, o Cruzeiro do Diniz não está pronto ainda, e acho que o Bahia conseguiu, com a sua proposta também, igualar ali o seu jogo, foi competitivo. A gente via um Bahia nos últimos jogos que a gente queria mais, a gente sabia que aquele time podia mais e o time não mostrava. E achei que contra o Cruzeiro foi um jogo muito justo. Não acho que foi um grandíssimo jogo, mas eu acho que foi um jogo muito justo. O primeiro tempo foi muito bom. O primeiro tempo, eu assisti, inclusive, com muito mais cuidado do primeiro tempo por conta do horário. O jogo começou aqui às 2h30 da manhã, gente. Mas no intervalo, vocês sabem o que acontece, né? Não tem nada pra fazer além de esperar o jogo começar. E o segundo tempo, que foi, inclusive, quando saíram os gols, mas eu já tava mais pra lá do que pra cá. Mas no primeiro tempo, achei que o Bahia foi muito bem, que foi um Bahia que controlou muito mais a partida, que sofreu pouco, assim, mas não conseguiu matar o jogo, né? E aí, mesmo tendo sido um Bahia melhor do que a gente viu nas últimas partidas, segue mostrando uma fragilidade muito grande de, mesmo quando controla o jogo, não consegue definir. Aí, no segundo tempo, a gente teve uma partida de altos e baixos, né? De mais trocação até de protagonismo na partida, né? A gente viu alguns momentos o Bahia melhor, alguns momentos o Cruzeiro melhor. Acho que depois que o Cruzeiro faz o primeiro gol, assim, por muito pouco, acho que o Bahia não se perde na partida, mas depois consegue empatar com o gol do Lúcio Rodrigues e leva um bom resultado, mas ainda deixa aquele gostinho de que poderia ter sido mais. Gosto, ao menos, que o Rogério Ceni tenha visto que dá para jogar diferente. E eu acho que essa é a principal lição que o Rogério Ceni, porque eu acho que a gente já estava esperando por isso, mas é a principal lição que o Rogério Ceni precisa tirar dessa partida. A gente já viu em outros momentos, em pouquíssimos momentos, mas a gente já viu um Bahia que fez muito bem uma partida diferente do plano A, assim, né? Diferente daquela primeira identidade obrigatória em que não pode mudar nada. A identidade continua, o Bahia continuou. Eu fui até olhar aqui posse de bola para ver se o Bahia, por exemplo, tinha aberto mão de um dos seus objetivos na partida, né? E não foi o que aconteceu. Obviamente, ficou com 1% a mais do que o Cruzeiro. O Bahia teve 51% de posse de bola, mas ainda assim, contra um adversário que também quer ter a posse de bola e que jogava em casa, né? E o Bahia conseguiu ainda assim ser controlador da partida durante boa parte do jogo e venceu. Teve mais posse de bola e conseguiu sair de lá com um empate, não deixou o Cruzeiro brigar mais por essa posição na tabela, que é do Bahia. Então, acho que é a principal lição, porque a gente viu o Bahia não abrindo mão da sua identidade, mas tendo variações. E aí, do que eu ia falar antes, que a gente já viu isso acontecer antes. Contra o Atlético Paranaense, lá em julho, aquele 3-1 do Bahia, eu tinha a impressão, inclusive, que tinha tido mais modificações de peças em campo. E que o Bahia foi muito bem, mas não foi tão modificado assim. Teve o Biel, que fez gol, inclusive naquela partida na esquerda, o Everaldo, o Cauli, então é o trio que a gente viu agora, e no meio-campo teve o Jean Lucas, o Rezende e o Carlos Depena, né? Então também não teve o Caio Alexandre, mas o Jean Lucas não estava em outra posição e o Everaldo foi poupado para a entrada do Depena, então não mudou tanto posicionamento. Mas eu achava que tinha tido mais mudanças. Mas naquela partida a gente viu que o Bahia podia ter essa variação, só que o Rogério Ceni não usou aquilo como lição. A gente não viu mais depois o Rogério Ceni usar mais ou menos do que a gente viu naquela partida. Então, eu ainda tenho um receio de que, apesar das modificações nesse jogo, o Rogério Ceni não use esse jogo como referência para outras partidas, assim como ele não usou quando o Bahia venceu o Atlético Paranaense. Então, ainda quero ver
o que pode acontecer nesse sentido, do Rogério Ceni poder usar essa partida como referência. O Biel foi muito bem no jogo, é verdade que, ok, ele passou um bom tempo lesionado, mas assim, ele já está disponível há algum tempo, é um jogador que tem qualidades diferentes do que a gente tem visto dos outros jogadores em campo. Eu repito, acho que o Rogério Ceni precisa repensar o Cauli. Então, será que para o próximo jogo, ok, o Caio Alexandre volta, mas será que não dá para tirar o Cauli? Colocar o Tassiano no meio-campo e manter o Biel no jogo? Ou será que a gente não pode ter o Lúcio Rodrigues no lugar do Cauli? Então, assim, dá para mudar. Dá para mudar. E eu espero que o Rogério Ceni tenha tomado alguma coisa dessa partida como referência. Ainda que o Bahia não tenha vencido, né? Mas eu acho que tem lições e tem referências importantes para serem tiradas dessa partida. De qualquer forma, para esse jogo, o Rogério Ceni fez o que se pedia. Faltou os 3 pontos, é verdade, faltou o triunfo, mas ainda assim foi um jogo em que o Bahia competiu muito mais. Acho que as modificações do Rogério, inclusive, já no segundo tempo, não só, né, do time titular, mas as que ele tomou durante o jogo, eu acho que melhoraram o Bahia, eu acho que fizeram o Bahia aproveitar as falhas do Cruzeiro. Então, para essa partida, o Rogério Ceni abriu a mente. Então, vamos ver se ele mantém essa mente aberta, porque o Bahia vai precisar para se manter nessa briga. Então é isso, gente. Um videozinho aqui para falar um pouquinho dessa situação. Não sai daqui sem deixar o like, sem conferir se está inscrito no canal. A gente está correndo atrás dos 35 mil inscritos. E no próximo final de semana, o Bahia enfrenta o Vasco. Então, o Claramente Tricolor deve sair na segunda-feira, porque o jogo aqui é no domingo, se eu não me engano, meia-noite, de domingo para segunda. Então eu gravo o vídeo para a próxima segunda-feira, mas essa semana é cheia, hein? Tem Liga dos Campeões, vamos fazer de novo Tudo às Claras respondendo perguntas de vocês, que essa última semana não teve. E é isso, gente. Obrigada para quem ficou até aqui e repito, like, comentários, que eu leio todos, e até o próximo vídeo.